Oi, sou a Ana Karina e tô aqui para finalizar o mês da leitura mágica. Já era para ter feito esse vídeo, mas a minha casa andava meio barulhenta, eu não quis gravar antes. Então vamos lá. O último vídeo eu parei lá no Notas do Subsolo do Dostoiévski. Falei que estava tendo dificuldade com ele, realmente eu abandonei o livro. Então acho que não pode ser contado, ou então contado como metade, né? Cumpri 28 livros e meio desse desafio. Então vamos lá. No dia 18 eu li A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Na verdade, eu esperava muito desse livro, de tanto, né, que ele é famoso, ele é conhecido, eu esperava muito desse livro. Mas eu me decepcionei muito. Ele é muito cru, muito... enfim, eu acho que eu esperava algo do tipo, até separei aqui, que foi o que uma vez eu li, que é do Arthur Schopenhauer, que é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Eu imaginava, assim, meio que técnicas de persuasão, de liderança, né? E não foi nada do que eu li. Aliás, eu aproveito para recomendar esse livro, que apesar de parecer um livro bobo, né? Ele até me foi recomendado quando eu fiz curso de Direito, então olha só o livro que eu tinha que ler, que são estratagemas, são estratégias na verdade, né? Para argumentação, para embates. Eu imaginava que o Arte da Guerra era meio parecido, mas não. Enfim, eu não gostei muito do Arte da Guerra. No dia 19, o dia 19. Bom, eu tinha outro livro para ler, mas como chegou uma encomenda, eu não existi. Eu li O Pequeno Príncipe, aliás, eu nunca tinha lido. Eu comprei esse livro para os meus filhos, aproveitei uma promoção e eu fiquei completamente encantada com o livro. Ele é um pop-up, então você vai abrindo, ele vai formando, né, as figuras. Aqui, cadê? O sol que aparece outro lugar. É a coisa mais linda esse livro, não só pelo pop-up, mas óbvio pela história, né? Eu não imaginava que ia ser tão profundo. E olha só, ele é todo cheio de, né, para ativar o livro. Cheio de segredinhos, livros. É a coisa mais linda, mais bela do mundo. E eu confesso que eu chorei no final do livro. E assim, a única, não decepção, mas foi uma surpresa, porque depois que eu li para depois contar para os meus filhos, mas eu vi que contar para uma criança, a criança não vai entender muito. É muita metáfora, é muito profundo, então, não sei, eu acho que o livro foi mais para mim mesmo. Eu vou ter que adaptar para contar para os meus filhos. Bom, no dia 20, eu li O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Eu li no Kobo, mas o livro nem tá aqui, mas depois eu até conto o porquê. Gostei, foi um livro leve, né, de ser lido. Eu não estava a fim de ler coisa muito pesada. Se eu não me engano, acho que era meio que fim de semana. E recomendo. Parecia um livro mais de terror, assim, eu achava que era mais de terror, mas não, ele é cômico. E aqueles livros, aquelas histórias meio sessão da tarde, assim, mas mesmo assim eu acho que vale a pena ler uma tarde leve. Né? Dia 21, eu li esse livro, Caindo, de José Saramago. Eu nunca tinha lido nada do Saramago. E eu levei uma surpresa, foi uma grande surpresa, porque eu não quis ler resenhas, não quis procurar sinopses, né? Mas, olha, quem for uma pessoa muito religiosa, né, muito fervorosa, eu acho que não vai gostar muito desse livro.
porque José Saramago, como ateu, ele coloca uns diálogos aqui que eu acho que, não que são ofensivos, né, a fé cristã, a fé bíblica, mas eu acho muito incisivo. Então, se você tem essa coisa de religiosidade, eu acho que eu não aconselho. Agora, se você tem um pouquinho, né, a mente um pouco mais flexível para isso, nossa, você vai gostar. Você vai gostar assim como eu gostei. Só o começo já me cativou pelo diálogo da Eva, sabe? A Eva não é nada, sabe? É colocada como aquela mulher que questiona, que se contrapõe aos mandamentos de Deus, enfim. Eu adorei. E o final? Nossa, o final é incrível. E o Caim, na verdade a história do Caim é aquela que o irmão, é o primeiro homicídio da história assim, da Bíblia. E só que esse Caim, ele viaja no tempo. Então ele viaja pelas histórias do Velho Testamento. Eu recomendo muito. Dia 22 eu li A Máquina de Pinball da Clara Verbuck. Eu gosto muito da Clara. Eu acompanho ela no Face, no Instagram, mas o livro é um livro tipo mulherzinha, assim, sabe, independente, só que a história não se desenvolve e meio que a aventura da mulher moderna e livre, mas eu não achei que chegou a algum lugar. Desculpe, claro. Bom, acho que quem sabe, né, de repente eu tenho que dar uma outra oportunidade. Vamos lá. Eu também, aí eu não estava muito satisfeita com essa leitura do dia e li um segundo livro no dia 22. Eu li O Mau Começo, daquela série, Desventuras em Série, né? É uma série infanto-juvenil e eu adorei. Eu gosto um pouco dessas histórias, assim, sabe? Infanto-juvenis. E eu amei a história. Tô até pensando em comprar o box quando o Submarino fizer uma daquelas promoções, né? Dia 23 eu li o Mar Me Quer, do Mia Couto. Gente, que livro lindo. Eu acho que foi um dos melhores desse mês. Eu vou ler apenas um trecho, que é a história de um rapaz que mora perto da praia e conhece uma moça. Ele começa aí contando a história da vida dele, assim, né? De uma forma poética. Vai contando para essa moça. Mas Mia Couto, ele escreve de um jeito que, te eleva, assim. Vou ler apenas um trechinho. Sou feliz por preguiça. A infelicidade dá uma trabalheira pior que doença. É preciso entrar e sair dela, afastar os que nos querem consolar, aceitar pêsames por uma porção de alma que nem chegou a falecer. Ai, gente, eu adoro a escrita do Mia Couto. Uma outra. Nenhuma carícia lhe devolve tanto a alma como a lágrima deslizando. É lindo. Eu amei esse livro. Bom, o dia 24 eu não li. Não li porque o meu Kobo quebrou. E a maioria dos livros que eu tinha selecionado para ler estavam no Kobo. Então eu não tinha livros daquele dia disponível para ler. E aproveitei, fui entrar em contato, enfim, fiz a troca do Kobo no mesmo dia, né? Espero que esse não dê problema. Troquei por outro novinho, enfim. Bom, no dia 25 eu peguei um livro emprestado do Hermann Hesse, só que eu já devolvi esse livro. O livro se chama Knup, mas eu acredito que se fala só Nup, né? Não sei, mas se escreve Knup, com K, mudo. E eu também gostei muito a história de um rapaz, que é uma história dividida em 3 momentos, né? Ao longo da vida desse rapaz, a gente vai conhecendo um pouco de um rapaz que parece que não quer se apegar a ninguém. E passa ele na juventude, como é que é a relação dele com os amigos, com a mulher que ele conhece. Ele é sempre muito livre, muito desapegado. E
maturidade também, ele realmente quer ser livre, ele não se prende a ninguém, não se prende a nada e nem a lugar nenhum. Mas o melhor desse livro é Hermann Hesse, né? Então a gente sempre pode esperar alguma coisa. O melhor desse livro é no final, quando ele começa a se lamentar pela vida dele. E aí ele tem um diálogo com Deus e magnífico, só lendo. É só lendo. Enfim, Hermann Hesse, ele sempre dá essa proposta existencialista, né? E esse é mais um dos livros que eu recomendo, porque, claro que eles têm alguns livros que a história é mais densa, só que esse é uma história leve, sabe? A escrita fluida, então dá para ler facilmente e se encantar com o final. Bom, no dia 26 eu também não li, ou seja, foram 3 dias que eu não li. 3 dias que eu não li. A minha filha ficou muito doente e, claro, né? A última coisa que eu ia pensar era leitura. Dia 27 eu li A Sala dos Répteis, do Lemon Snicket. Só que A Sala dos Répteis é o segundo volume daquela série Desventuras em Série. É a continuação. Eu acho que eu gostei mais do primeiro volume, mas mesmo assim, eu ainda dei um crédito e ainda estou querendo comprar aquela série imensa. Infanto Juvenil. Já deixo para os meus filhos. Dia 28, eu li A Velocidade da Luz, do Javier Cercas, ou Cerca, não sei como se fala. E é um daqueles livros que eu gostei, só que pelo grau da minha expectativa, né, eu me frustrei um pouquinho. Que houve boas resenhas e eu tava com a expectativa alta demais. E eu não achei que era para tanto, mas assim, a minha opinião, e, né, recomendo o livro, é um ótimo livro, mas não está entre os melhores que eu li, pelo menos esse mês. Tá? Tem algumas eu gosto muito de frases, né, no meio do livro que chamam a atenção, que marcam. Tem algumas coisas, né, para se pensar dessa história, que é um homem que ele vai dar aula numa universidade, conhece uma pessoa, faz uma amizade, só que essa pessoa é um pouco estranha, é um pouco meio que desapegada, de repente essa pessoa desaparece, enfim. E esse personagem principal, esse homem, ele é um aspirante a escritor, ele quer escrever um livro. Então é ótimo para isso, né? Para ver como que ele se inspira, os elementos que ele pega para construir a história dele. Só que, para mim, ficou só nisso, assim. Não achei grande coisa, né, do livro. Mas eu acho que foi muito pela minha expectativa. Geralmente, quando a minha expectativa é muito alta, eu me decepciono muito facilmente. Bom, no dia 28, eu li... dia 29, eu li Do Universo a Jabuticaba, do Rubem Alves. Bom, Rubem Alves é um dos meus autores preferidos. Porque ele é um educador, né? Um educador, um poeta, um filósofo. E ele me inspira muito. Ler um livro do Rubem Alves é como imaginar você sentando no campo, numa chácara, com uma paisagem linda em volta, conversando com alguém muito sábio. Essa é a impressão que dá quando você está lendo um livro do Rubem Alves. Eu sou completamente apaixonada pela escrita do Rubem Alves. Esse livro, ele não tem uma história corrente, ele é apenas fragmentos de outros livros, de outras ideias que ele já tinha escrito. Okay? Então, ele fala da vida dele, né? Fala de vida e morte. Aliás, ele fala muito de morte nesse livro. Teve momentos que eu me emocionei muito, né? Porque foi no mês passado, retrasado, que foi a morte do Rubem Alves, né? Então,
ele é uma pessoa de sensibilidade incrível. Até nesse livro, eu não vou achar agora, porque eu não quero me alongar muito no vídeo, mas eu tinha marcado uma parte que ele fala que ele se preocupava com a morte, porque se ele morresse, que ele se preocupava quem seriam as pessoas que iam falar das belezas do mundo, né? Porque a maioria das vezes a gente só vê, só enxerga as coisas ruins. Mas quem vai falar da natureza, quem vai falar do vento, quem vai falar das plantas e das crianças? Enfim, é lindo, lindo demais. 30 de setembro e o último dia do desafio. Eu não li um livro comum, eu li um HQ. Eu tava louca para ler esse HQ, né? Que é um mouse, que ele é quadrinhos, em forma de quadrinhos, porém ele é gigantesco. E ele conta a história, é do Art Spiegelman. Ele conta a história do pai dele, uma história do nazismo. Gente, é incrível, é incrível. E ele conta como se fossem ratos, né? É uma história pesada, que quando você termina o livro você quer respirar. Eu, sinceramente, eu chorei no final do livro. Porque só de imaginar que tudo que está aqui aconteceu, você pensa como que o ser humano tem coragem de tamanha crueldade, né? Eu recomendo altamente. Mouse. Enfim, foi assim que eu terminei o desafio, o mês da leitura mágica. Eu agradeço muito, já agradeci por mensagem a Clarice Corsi, porque ela me inspirou a fazer esse desafio. Eu já tinha lido o livro O Ano da Leitura Mágica e eu fiquei super fascinada com a ideia. E essa experiência de um livro por dia foi demais, né? Foi demais, porque eu meio que estava me disciplinando, né? Para retomar o costume de ler diariamente. E realmente funcionou. Eu falei, nossa, vou ficar dias sem ler de novo. Não consegui. No outro dia eu já estava lendo Garota Exemplar, aliás, eu estou terminando hoje para ir assistir o filme correndo, porque eu estou adorando o livro Garota Exemplar. Pelo título não dava muita coisa, né? Mas a história é incrível, é incrível. Bom, agradeço vocês que viram esse vídeo, que viram os outros vídeos, que se inscreveram no meu canal. Eu não sei se eu vou continuar fazendo resenhas, eu acho que eu não me dei tão bem para me expressar, faltou muita objetividade e até pela questão do tempo, eu acho que eu não sei controlar isso. Mas eu agradeço altamente vocês que mandaram mensagem, que me apoiaram e quem sabe eu posto algum vídeo de vez em quando sobre alguns livros. Aliás, muito livro para ler, muitos livros que eu estou louca para ler, que eu comprei, que chegaram. Comprei os 2 da Dona Tarte, História Secreta, que tá por ali, Pintacilgo. Aproveitei aquelas promoções do Submarino desse mês, Nome do Vento. Enfim, tem muita coisa que eu acho que é bem legal. Um box do Carlos Luiz Zafon. Tem muita coisa que eu quero ler e quem sabe eu me empolgo e continuo. Obrigada e até mais.